Evangelho é qual é o nosso maior problema. E segundo, como é que Deus se revelou ao longo da história para resolver esse que é o nosso maior problema. Quando Deus criou o homem, ele fez toda a criação em 6 dias, no 7º ele descansou. Quando ele chegou no 6º dia, antes disso, tudo aquilo criou, ele criou e viu que era bom. Depois que ele criou o homem, aquela obra-prima da criação dele, ele não só disse que era bom, ele disse que era muito bom. E com esse homem e a mulher também, ele tinha uma relação muito próxima, uma relação muito especial. Como é que Deus se revelava ao homem naquela época? Ele conversava com o homem e a mulher. Ele tinha uma relação direta com eles. E Deus permitiu que comessem de todas as árvores, menos de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o homem escolheu? No livre-arbítrio dele, na capacidade dele fazer escolhas, o que ele escolheu? Ele escolheu trair a Deus. Ele escolheu a quebra desse relacionamento. Agora o homem foi separado de Deus. Por culpa, para vergonha do homem, o homem pecou. Lá em Gênesis 3, de 7 a 8, diz que quando eles pecaram, os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Notem, antes havia um relacionamento aberto, eles agora se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eles perceberam que estavam nus e pensaram, vamos cobrir a nossa vergonha com algumas dessas folhas aqui. De maneira tão rudimentar, eles sabiam que estavam numa posição de vergonha. Sabiam que estavam numa posição de culpa e sabiam que estavam numa posição de medo. Todas essas 3 coisas são consequências do pecado. Vergonha, medo e culpa. E esse relacionamento com Deus foi quebrado. O castigo de Deus foi a morte. E como Ele é um Deus santo que não tolera o mal, um Deus santo que Ele não tolera o pecado, Ele nos afastou da presença dEle e Ele se afastou da nossa presença. E a nossa grande pergunta é, e agora? E agora? Antes eles tinham livre acesso a Deus, podiam conversar livremente, diretamente com Deus. Mas agora o homem está afastado. Como a gente vai ouvir sobre Deus? Como que a gente vai aprender sobre Deus, a não ser que esse Deus se revele para nós? Porque nós, em nossa situação pecaminosa, nós não conseguimos nos aproximar desse Deus Santo. Como vamos conseguir aprender, ouvir falar desse Deus Santo, se Ele não se aproximar de nós? Porque nós, como pecadores, não podemos nos aproximar dEle. Mas a gente tem uma esperança. No mesmo capítulo, a gente lê nos versículos 15 e depois no 21. Ele diz assim, Deus, quando ele conversa com Satanás, a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Não a sua descendência. Diz aqui, notem como é o descendente. Falando de um descendente de mulher que um dia vai vir e vai pisar na cabeça da serpente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Alguns chamam isso, um termo teológico, de proto-evangelho. Aquele primeiro evangelho, aquela primeira notícia. Então notem que nós temos a má notícia
Nós temos essa separação nossa de Deus por causa do nosso pecado. Mas ali no jardim, nós já temos o início de uma boa notícia. No versículo 21 diz: o Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Notem mais uma vez a iniciativa do Senhor de cobrir a vergonha deles. Qual foi a solução de Adão e Eva? Folhas rudimentares. Qual foi a solução do Senhor? Ele causou o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue, para que da pele daquele animal pudesse cobrir a vergonha deles. Já apontando, de novo, para um outro sacrifício de sangue, que vai acontecer lá na frente, que vai cobrir a vergonha dos nossos pecados. É o início de uma notícia. Existe esperança aqui. É uma promessa do próprio Deus. Mas como é que isso vai acontecer? Como é que pode ainda assim o homem conhecer a Deus? Como é que Deus vai se revelar para o homem ao longo da história? Adão, ele viveu 930 anos. A gente não consegue nem pensar nisso, é tanta coisa, né? E ele teve contato não só com os filhos dele, com os netos. A gente acha grandes coisas quando a gente tem a oportunidade até de conhecer os nossos netos, né? Bisnetos. Ele conheceu o bisneto, tataraneto, o filho do tataraneto, o filho do tataraneto, e assim várias gerações. Adão pôde compartilhar com eles como era no jardim antes. Pôde compartilhar com eles o que aconteceu, o que o pecado trouxe ao mundo, com várias gerações. Mesmo assim, a maioria escolheu seguir a Deus? A maioria seguiu a Deus? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Deus podia ter deixado as pessoas perdidas. E elas ainda assim teriam o que elas mereciam. Mas Deus escolheu alguns homens para falar conosco por meio deles. Esses homens que a gente chama de profetas. E ele não escolheu falar por meio de línguas difíceis ou por meio de códigos que nós precisaríamos decifrar. Deus falou na língua daqueles profetas, de maneira clara para aqueles profetas, para que eles pudessem trazer essa mensagem para nós, dessa promessa que se desenrolava e o Senhor foi cumprindo ao longo da história. E nós sabemos que Deus se revelou a Noé. Nós conhecemos a história da inundação. E mesmo depois disso, aquele novo povo que se formou ali, aquele povo seguiu a Deus? A gente sabe que não. Anos depois, Deus se revelou a um ímpio idólatra chamado Abraão. Se revelou e falou de uma terra prometida. Abraão, aquele antes pagão, agora escolheu confiar nessa promessa. Ele confiou, ele teve em fé no Senhor dessa promessa. Deus também não somente se revelou a Abraão, se revelou também ao filho dele, o Isaque, se revelou também ao filho do filho dele, o Jacó, depois. Um dia também ao filho do filho do filho do filho, lá na frente, Moisés, quando já estavam lá no Egito, o Moisés, os irmãos conhecem a história, foi embora depois de matar um outro egípcio que estava maltratando o povo dele. E um dia ele no deserto, ele viu aquela sarça queimando ali. E ali ele ouve a voz do Senhor. O Senhor do universo escolheu mais uma vez se revelar a um homem pecador. Às vezes a gente toma por garantido, irmãos, que nós temos essa palavra preciosa toda aqui registrada. Pensem num tempo onde não existia ainda Pentateuco, não existia nem mesmo livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômios e Números. Eles dependiam totalmente de um Deus que tomaria a iniciativa de se revelar a eles. E Deus se revela
a alguns desses homens na misericórdia dele, porque ele não precisaria ter feito isso. O homem escolheu se rebelar, está afastado dele, mas Deus na misericórdia se revelou a pessoas, a homens que nós chamamos de profetas. Depois, por meio de Moisés, Deus liberta esse povo que viria se tornar o povo dele. E quando ele já, depois do caminho do deserto, Moisés, ele sobe o Monte Sinai, e Deus daria as famosas tábuas da lei dele, os 10 mandamentos. Quando Deus escreveu com o próprio dedo dele, de maneira figurada, Deus não tem dedo, né? A Bíblia diz que escreveu com o dedo dele os 10 mandamentos. Em que língua que ele escreveu? Numa língua complicada deles entenderem? Num código que eles vão ter que decifrar? Mais uma vez, irmãos, não. Ele escolheu se revelar na língua do povo, o hebraico, para que eles pudessem entender. É o Deus do universo se fazendo de maneira clara, se revelando na língua das pessoas, e escrevendo em tábuas de pedra na língua das pessoas, para que ele pudesse se fazer entendido. E anos mais tarde, uns séculos depois, o profeta Isaías, ele profetiza: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Olha só de novo que boa nova. O Deus do universo não só vai falar por meio de profetas, mas ele mesmo vai estar em nosso meio. Todavia, depois mesmo do último dos profetas falar no Antigo Testamento, a gente tem 400 anos de silêncio. E as pessoas provavelmente pensando: puxa, será que Deus vai falar? Naquela expectativa, os profetas profetizaram isso. Então ele não só volta a falar, como o próprio Deus, o Verbo, ele se faz carne para falar. Deus não só falou com homens, por meio de homens, mas ele assumiu a forma de homem para falar com os homens. E esse Deus conosco não só traz uma mensagem, como ele se torna a mensagem. Ele é aquele cordeiro tão aguardado. A gente sabe da história do profeta Abraão, que sacrificou um carneiro no lugar do Isaque. A gente sabe a história do povo hebreu que sacrificou cordeiros para salvar o seu filho antes da saída do Egito. Mas quando João Batista ele vê Jesus, ele anuncia: qual boa nova? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E da mesma forma o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. O Antigo Testamento não é, em primeiro lugar, um monte de ensinamentos morais. Quando a gente viu lá no Éden, nós vimos isso juntos aqui, qual foi a solução do homem para cobrir a vergonha? Aquelas folhas. Qual foi a solução de Deus? O primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue. Abraão não foi só um exemplo de obediência, como muitas vezes a gente estuda, mas Deus proveu um sacrifício, apontando para o sacrifício um dia do próprio filho dele, que não seria poupado, como foi poupado o filho de Abraão. Nós muitas vezes olhamos a história de Moisés e Israel e pensando: nossa, que povo teimoso esse Israel, e a gente acha nós temos que ser como Moisés. Irmãos, nós somos que nem Israel. Moisés é uma figura do nosso mediador, Jesus Cristo. Nós, quando podemos, nós nos desviaríamos do Senhor, como Israel fazia. E Davi, né? Quantas vezes a gente ouve: quais são os gigantes da sua vida? Nós temos que ser como Davi, Deus vai ajudar a derrotar os gigantes da nossa vida. Quem já não ouviu isso, né? Irmãos, Davi é uma figura de Cristo, do Cristo que derrotaria o gigante. Nós somos medrosos, que nem o resto dos israelitas. Nós não somos como Davi, nós somos medrosos. Cristo é o nosso Davi que nos resgata. Mas então qual é a maior boa notícia? Será que é que Jesus deixou bons ensinamentos?
Será que ele foi um bom exemplo? Sim, ele foi essas coisas, mas essa definitivamente não é a maior das boas notícias. Marcos e cada um dos 4 evangelhos passa uma boa parte, muitos capítulos focando no evento principal da vida de Jesus, que é a maior das boas notícias, que é o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele descreve também o que é o Evangelho lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Ele diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Olha, agora ele descreve o que é esse evangelho. Ele diz, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Esse é o glorioso evangelho de Jesus Cristo, descrito pelas próprias Escrituras. Uma outra passagem, também escrita pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, 23 a 26, diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Por meio do sangue dele, agora ele se tornou propício a nós, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. Porque eu sublinhei aquela parte ali que diz, por ter ele na sua tolerância, Deus na paciência dele, ele deixou impune os pecados anteriormente praticados. A gente sabe de todos aqueles sacrifícios no Antigo Testamento. O autor de Hebreus também clarifica de que não é o sacrifício, ele não perdoava pecados. Ele apontava para o sacrifício do Cristo que viria à frente. O sangue de bodes e touros, pois ele não é suficiente para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos de um sangue mais valioso. E como é que o sangue de Cristo, então, é mais valioso? Como é que, uma época eu me perguntava, mas então por que o sangue de Cristo não perdoa só uma vez? Como é que ele consegue perdoar o pecado de tantas pessoas assim? Irmãos, a gente está falando de um sangue que é não só muito mais valioso que de animais, é um sangue que é muito mais valioso que o sangue de todos nós juntos. É o sangue do Criador do universo, que se fez carne. Por isso que ele é muito mais poderoso para nos salvar. E aqui ele fala da paciência do Senhor, da paciência, porque aqueles pecados do Antigo Testamento, eles foram como se fosse uma represa, assim. Deus, na paciência dele, ele foi segurando. Esse Deus bom, misericordioso, ele foi segurando. Na paciência dele, aqueles pecados sendo acumulados. Então você pensa numa represa que vai subindo, subindo, subindo. E um Deus que é bom, que ama aquilo que é bom, mas odeia aquilo que é mal. Porque se você, por exemplo, ama a vida, você odeia a morte e o aborto. Você ama aquilo que é bom, você odeia o que é mal. Por isso que Deus que ama aquilo que é bom, odeia o pecado. E esse Deus que odeia o pecado e precisa punir esse pecado pelo seu erro, ele, na paciência dele, ele foi tolerando aqueles pecados. Aquela represa foi subindo, ela foi subindo, até que um dia a raiva de Deus, aquela represa, com Jesus Cristo lá na cruz, ela se rompeu. E aquela represa de pecados caiu sobre o Filho dele, Jesus Cristo, naquela cruz. O preço do pecado
foi pago. Agora você pensa em todos os seus pecados, todas as ofensas que você teve contra o Senhor, a gravidade dessas ofensas. O Senhor carregou sobre si aqueles pecados, a ponto do filho clamar: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? A represa se abriu, a justiça de Deus foi cumprida, o pecado foi punido e Jesus clama: está consumado. Está consumado. Por que muitos cristãos no passado, muitas vezes morriam na cruz, não se achavam nem dignos de morrer como nosso Senhor Jesus Cristo, pediam para ser crucificados de cabeça para baixo e morriam alegremente, e a gente vê Jesus indo em agonia para a cruz? Porque nós, irmãos, quando nós morrermos, nós sabemos que vamos morrer já com os nossos pecados perdoados. Nós sabemos para onde vamos. O Senhor, Ele foi para aquela cruz sabendo o que aguardava ali. O peso do pecado que viria sobre Ele, a separação, um relacionamento com o Senhor. Irmãos, essa é a boa notícia. Esse é o centro da história do universo. Antes de tudo ser criado, Cristo é o centro da história da humanidade. É difícil da gente entender isso porque a gente está dentro da história. Mas o Deus, Ele está fora, para Ele não existe passado, presente e futuro. O Senhor, Ele está fora da história. Passagem de 1 Pedro 1 ajuda a gente a entender isso. Ele diz assim, o Pedro: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo quê? Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido quando? Antes da fundação do mundo. Ele era conhecido antes da fundação. O Senhor não tinha um plano B. Não existe plano B para Deus. Ele foi conhecido antes da criação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, em favor de vocês. Manifesto na história, ali naquele momento, ele vindo em carne e morrendo na cruz. O cordeiro do sacrifício já era conhecido antes da criação. Embora ele foi manifesto no tempo, a cruz estava no plano de Deus, desde a fundação, não como um plano B, como, puxa, agora o homem caiu, o que a gente vai fazer? Antes mesmo da queda do homem, o Senhor já tinha um plano para restaurar o homem no seu relacionamento com Ele, a fim de glorificar Ele mesmo, glorificar o Filho e salvar um povo para Ele mesmo. E isso nos leva ao Evangelho de Marcos. Marcos, ele também é conhecido como o João Marcos. O João Marcos, ele não era um dos 12 discípulos de Jesus, ele era muito próximo do Pedro. O Pedro transmitiu esses relatos para o Marcos, que escreveu essas coisas que ele também ouviu do Pedro. Nós temos, como os irmãos sabem, 4 evangelhos. São 4 relatos. São, de certa forma, biografias. Só que são biografias segundo aquilo que na época eram consideradas biografias. A gente pensa em biografias hoje e a gente pensa de alguém que vai falar de maneira extensiva da família, dos sentimentos, o que a pessoa estava pensando. E às vezes a gente olha para os evangelhos e pensa, puxa, mas isso aqui é um tanto diferente. Mas eles escreveram segundo aquilo que era o costume das biografias da época. E por que 4? Uma vez eu vi um exemplo da comparação do evangelho. Claro que tem as suas limitações, porque nós falamos do evangelho como uma boa notícia e não uma má notícia, mas o acontecimento de um acidente de carro. E a gente tem 4 pessoas, de 4 lados diferentes, falando de como foi esse acidente. Uma pessoa vai falar de um jeito, a outra pessoa vai falar de outro jeito, uma pessoa vai falar de um ângulo, a outra pessoa vai falar de um outro ângulo.
Então, às vezes, o que uma pessoa vê, o outro talvez não esteja enxergando tudo. Mas o que a outra pessoa escreve vai complementar o que a outra pessoa está escrevendo. Então, o que a gente tem em 4 evangelhos? A gente tem 4 ângulos de pessoas que viram, que ouviram de tudo aquilo que aconteceu, e cada um daqueles ângulos complementa aquilo que as outras pessoas viram ou ouviram. Então é um relato complementando e validando o outro. No mundo antigo, irmãos, era muito difícil ter um relato, um registro biográfico de qualquer pessoa. Agora, ter 4 deles é algo sem precedentes. E a gente tem 4 irmãos. Ninguém pode dizer a gente não sabe muito sobre Jesus. Irmãos, na providência do Senhor, Ele deu 4 registros para a gente. 4 ângulos diferentes da história do Evangelho. E o Marcos ele foi escrito em grego. Por que em grego? Grego era a maior língua da época. Era a língua do Império Romano. E olha como Deus escolheu se revelar na história, num período onde havia uma língua unificada na maior parte do globo, para que aquela mensagem pudesse ser escrita e alcançar e ser anunciada por uma boa parte do tempo da época, do globo da época. Esse era o intento do Senhor. Marcos também é o mais breve dos evangelhos. Ele é muito rápido, vocês vão notar, ele vai de uma história, ele já vai para outra. Parece que são clipes dessas histórias. E eu quero trazer alguns versículos para vocês, compartilhando quem é o Marcos, ou o João Marcos. Ele aparece muitas vezes lá no livro de Atos. Em Atos 12:12, diz assim, isso é Pedro falando depois que ele foi liberto da prisão. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então notem aqui, a mãe do João Marcos já mostrava a disponibilidade da casa delas para aquela igreja primitiva, e a gente já vê esse relacionamento do Pedro com a família do João Marcos aqui. Ainda lá em Atos 12, a gente vê o início do que seria a viagem missionária de Paulo e Barnabé, e diz, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Então notem como o Marcos também viajava com o Barnabé e o Paulo nas viagens missionárias. Em Atos 13, diz, e chegadas a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. De novo, esse é o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Depois, em Atos 13, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Opa! Aqui João de repente deixou eles para trás. O que será que aconteceu aqui? Será que o João Marcos ele deu no pé, abandonou eles, aquele companheiro de viagem, será que deixou eles na mão? Atos 15 diz, e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Ele queria levar junto. Paulo, vamos levar junto o João Marcos, que era primo do Barnabé? Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Ele disse, não, eu não quero levar ele junto. Lembra o que aconteceu da última vez? Ele deixou a gente na mão. Não vamos levar ele. Eu não quero levar o João Marcos junto. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Então Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre, e Paulo foi em outra direção. Paulo escolheu não levar o João Marcos. Até agora a gente pensa, puxa, então acho que não é muito confiável esse Marcos aí, né? O que acontece em outros livros? Como é que Paulo ele se refere ao Marcos? Lá em Filemon, no versículo 24, ele diz assim, Marcos,
Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Anos depois, ele vê Marcos como alguém em que ele podia confiar de novo. E ele inclusive mostra, ele escreve como Marcos como sendo um dos cooperadores. Isso ele escreve da prisão dele. E por fim, quando Paulo estava na prisão final, na última carta que o Paulo escreveu, em 2 Timóteo, ele diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Irmãos, que bonita a história. O homem que talvez deixou eles na mão em certas circunstâncias, mas foi restaurado. E o próprio Paulo reconheceu como alguém muito útil para o ministério. Essa é a trajetória. Começou como um desertor, foi a causa de divisão entre Paulo e Barnabé, mas foi um cooperador restaurado, muito útil a esse apóstolo que tanto sofreu depois. E essa progressão demonstra essa graça restauradora de Deus. Então Marcos, seguindo, ouvindo aquilo que ele ouviu do Pedro também, ele começa a relatar a história desse Deus Filho que se tornou carne. E ele começa assim, no primeiro versículo, e o irmão vai trazer na semana que vem, mas eu quero trazer isso como parte da introdução, porque ele começa dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele começa aqui dizendo, aqui está começando a boa notícia. Mas então tudo o que Marco escreveu é o Evangelho? Sim e não. E aqui eu quero explicar e fazer uma distinção muito importante entre lei e graça. Eu tenho aqui uma lista de versículos que eu vou ler com vocês. E à medida que eu ler esses versículos, eu quero que você reflita na sua mente. Esse versículo é lei? Ou esse versículo é graça, é evangelho? Eu vou ler devagar e pensem para vocês mesmos. Lucas 10, 28. Respondesse corretamente, disse Jesus. Falando do homem rico que se justificava assim mesmo. Faça isso e viverás. Ele diz, eu cumpro a lei desde pequeno. Faz isso e viverá. Onde é que está escrito? Num evangelho. João 3,3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Estou pensando ali. Falta ainda uma coisa, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Leia graça. E agora? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Romanos 2, 23. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Fala de ser justificado, mas não está no evangelho. É evangelho, é graça ou é lei? Irmãos, todos esses versículos aqui são lei, não são graça. É lei. Faça isso e viverá. É o que você tem que fazer. Lei é o que você precisa fazer. Se você não nascer de novo, você precisa nascer de novo. Você precisa fazer. Venda tudo que você tem, você vai ter um lugar. Venha e siga-me, você precisa fazer isso. É lei. Está no Evangelho. E eu vou explicar isso um pouco mais. Eu sei que parece um pouco confuso. Está no Evangelho. Mas entendam que isso ainda é lei. E eu não digo lei no sentido negativo de lei, porque a lei ela é boa. E o Evangelho, quando ele nos transforma, o Senhor nos capacita a obedecer essa lei. Então a distinção aqui não é entre o que é bom e o que é ruim. Por favor, não entendam isso. A distinção aqui é entre lei e graça e Evangelho. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. É algo que você precisa fazer. E de novo, também no versículo de Romanos, praticar
a lei. Então, como é que a gente distingue isso? É assim que nós distinguimos. A lei, ela pede, ela requer algo de nós. E muitos dos ensinamentos de Jesus requeriam algo de nós. Mas o Evangelho, ele dá. Ele é a graça pelo mérito de um outro. É a graça pelo mérito de um outro. Vocês conseguem ver essa diferença? E essa é uma distinção muito importante. Então, tudo que está no Antigo Testamento é lei e tudo que está no Novo Testamento é graça? Não. Nós vemos graça no Antigo Testamento. Quando Deus liberta o povo rebelde lá do Egito, aquilo foi uma graça do Senhor também. E nem todos os ensinamentos do Novo Testamento, os ensinamentos podem ser leis também. Então Deus libertando o povo e Deus dando essas ordens. Outra coisa, o Evangelho é uma notícia. Notícia, irmãos, é algo que a gente proclama. Notícia não é algo que a gente vive. Eu vou dizer isso de novo, parece confuso. Notícia é algo que nós proclamamos, não algo que a gente vive. Eu sei que muitos irmãos bem intencionados dizem nós precisamos viver o Evangelho. E eu entendo o que eles querem dizer. A partir dessa transformação nós precisamos viver, mas no sentido literal da palavra, nós não vivemos o Evangelho. Só uma pessoa viveu o Evangelho, e essa pessoa foi Jesus Cristo. O Evangelho é uma notícia. Quando você ouve uma notícia na televisão, você não vive aquela notícia. Notícia é algo que aconteceu no passado. Você proclama aquela notícia. O Evangelho foi algo que Cristo fez. É algo que foi feito por nós. Não é algo que nós agora fazemos. Você não faz uma notícia. Você proclama ela. Vocês conseguem ver essa distinção também? Então nós não vivemos o Evangelho. Só Jesus viveu ele. Ah, mas o versículo lá, ele diz o princípio do Evangelho de Jesus. Então não é tudo o Evangelho ali? Sim, tudo é uma literatura chamada de Evangelho. Não que nem todos os versículos ali são graça, nem todos os versículos são o foco da boa notícia em si. Mas sim, o foco do livro é a boa notícia da morte de Cristo. E por isso que ele recebe esse título. Eu não sei quantos corintianos a gente tem aqui no nosso meio, mas se a gente tomar como exemplo o jogo da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras de virada. O Corinthians começa perdendo de 1-0 e termina ganhando por 2-1. E você cria um relato sobre esse jogo. E você chama esse jogo de a vitória do Corinthians. Mas você começa esse jogo dizendo que ele perdeu ali. Ainda assim, você não pode chamar esse jogo de a vitória do Corinthians? Você pode. Não é errado começar o livro contando o princípio da vitória do Corinthians. Assim, também, de certa forma, Mateus está aqui dizendo, esse é o princípio do Evangelho. Esse é o princípio da grande notícia que está vindo pela frente. Grande notícia do Deus que se fez homem. O Evangelho é a boa notícia e sem ele não existe esperança. Ah, mas isso soa muito exclusivista. Ah, boa notícia, não tem outras, não existem outros meios? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, mas eu não concordo com isso. Quem é você para dizer que só existe um caminho? Os outros caminhos também podem ir a Deus. A gente não ouve isso muito num dia de tanto relativismo. Irmão, se você concorda com isso ou não faz a mínima diferença. Se você acha que o sol
gira em torno da Terra, isso não muda a realidade contrária, de que é a Terra que gira em torno do Sol. Se você não concorda, não faz a mínima diferença. Você não estabelece a realidade, você não estabelece a verdade. Ela é dada para você. Você crê nela. Ah, mas os outros caminhos também levam a Deus. Não existe um só. Irmãos, não havia nenhum caminho para Deus. Não havia nenhum caminho para Ele. Deus se revelou na bondade dEle, na misericórdia dEle, e quando Ele não precisava, Ele escolheu se revelar ao homem depravado, por meio de profetas, por meio da lei dEle, e como se isso não bastasse, Deus Filho, ele se fez homem, Ele se humilhou. Já pensou, o Deus do universo se fazer homem, se rebaixar a ponto de ser homem? Ele morreu numa morte de cruz. E você vai dizer que o único caminho não é suficiente? Você teria coragem de dizer isso na cara de Deus? De que o que Ele fez não foi suficiente? Você devia tudo para Deus. Deus não devia nada para você. Ainda assim, Ele fez tudo para salvar você. E você vai dizer de que isso não foi suficiente? Vai achar um outro ou um próprio caminho? Não seja tão impetulante. A Bíblia diz também de que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deixe o seu orgulho, esse senso de justiça própria, e se humilhe debaixo da mão do Senhor. Creia na obra de Jesus Cristo naquela cruz. Bem-vindo, irmãos, ao Evangelho de Marcos, que vai ser exposto nesses próximos domingos. O relato tão aguardado do cumprimento da promessa de Deus. O relato do Filho que falou conosco ao se tornar carne. O próprio Deus se tornando carne. O Deus que vem estabelecer o reino entre nós. O Deus Filho que morreu a nossa morte, para que aquele relacionamento que estava quebrado fosse restaurado, para remover a culpa, a vergonha e o medo do nosso pecado, para que, comprados com o precioso sangue de Cristo, a gente fosse adotado como filhos de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó precioso Deus,